Bom, pessoal, eu acho que todos os homens deveriam ler a Ilíada, esse livro aqui clássico do poeta grego Homero, poeta grego. E eu quero justificar nesse vídeo aqui porque eu penso isso, tá? Eu falei para vocês em outros vídeos que eu comecei a ler há alguns meses a Ilíada e aí acabei desistindo por conta da linguagem, que era muito difícil, a versão que eu peguei não estava conseguindo acompanhar, não estava conseguindo fluir a leitura. E recentemente eu peguei outra edição e voltei a ler, e agora eu estou quase terminando o livro. Eu quero falar aqui porque eu penso isso, porque eu acho que todos os homens deveriam ler a Ilíada. Bem, eu acho que todos os homens deveriam desenvolver a sua masculinidade e ter um modelo de masculinidade saudável, tá? E pelo menos ter modelos, né? Pelo menos ter referências do que é a masculinidade, quais são as virtudes da masculinidade. E como cristão, eu acredito que o homem perfeito, o ápice da masculinidade é Cristo, tá? E tem outros modelos de masculinidade, né? Modelos, digamos, pelo menos parciais de masculinidade. Não seria masculinidade perfeita quanto a de Cristo, mas que tem algumas virtudes, como a virtude da coragem, a virtude da perseverança, né? E outras virtudes, a virtude da prudência. Então, todas essas virtudes são virtudes que os homens precisam desenvolver. E tem algumas virtudes que são mais masculinas, né, por assim dizer. Então, esse ponto é o principal que eu queria falar aqui. Você precisa ter referências de masculinidade. E eu vou chegar aqui no porquê eu penso que todos os homens deveriam ler a Ilíada. Então, tem essa questão das referências, né? Você tem uma referência, tem um modelo de masculinidade. Dito isto, tem outros problemas que nossa sociedade moderna hoje, principalmente os homens, enfrentam, né? Que meio que quase que impedem dele desenvolver a sua masculinidade. Primeiro que houve um êxodo rural, né, de uns tempos para cá, e a maioria das pessoas vivem nas cidades, tá? Com isso, o homem perdeu muita, parou de fazer muitas das atividades que ele fazia no campo, né, como plantar, às vezes caçar, pescar, ir atrás do seu alimento, às vezes fazer algum trabalho manual, né, trabalho braçal, e todas essas coisas de uma certa forma forjavam não apenas o seu corpo, mas o seu caráter, a sua mente, né? Dava ele mais perseverança, as pessoas acordavam cedo ali no campo para fazer as suas atividades, né? Trabalhavam pesado. Hoje, nós vivemos na cidade e temos muito conforto, fazemos pouco trabalho braçal, trabalhamos em escritórios fechados com ar-condicionado, então a nossa vida se tornou muito confortável. Hoje nós vivemos, geralmente, né, vivemos em um lugar tranquilo, pelo menos aqui agora no Brasil não estamos tendo guerra, né, falando de guerra assim mesmo, e outra coisa, né, também paramos de se alimentar com comida de verdade, passamos a consumir muito ultraprocessados, muito doce, muito refrigerante, e tudo isso, de uma certa forma, impacta negativamente na masculinidade do homem, tá? E essas coisas realmente são um obstáculo, né, para o desenvolvimento da masculinidade e das virtudes masculinas, tá? Principalmente das virtudes masculinas. Redes sociais, pornografia e todos outros males, né, que com o desenvolvimento da tecnologia, das indústrias da cidade trouxeram para nós, né? Comida industrializada, pornografia, álcool, drogas, isso aumentou bastante. Então, todas essas coisas são prejudiciais ao desenvolvimento das virtudes masculinas. E aí nós chegamos no ponto, como que a Ilíada poderia ajudar com isso? Já que nós perdemos todo esse contato com o campo, com as atividades, né, de caçar, pescar,
treinar para guerras, comer comida de verdade, tudo isso. A Ilíada é um poema que está no meio da Guerra de Troia, já começa aí. Está no meio da Guerra de Troia. A cena, o ambiente é em Troia. A maior parte se passa na cidade de Troia, tá? E daí você tem os troianos guerreando contra os gregos, né, que são chamados aqui de Aquivos, Argivos, Dânaos. Tem alguns nomes para eles que moravam ali na região do que hoje é a Grécia. E eles estão guerreando, né? E quando você lê, você percebe como que é a guerra. O livro detalha muito bem a morte, por exemplo, dos guerreiros. Diz como que a lança entrou no cérebro e como ele caiu no chão, gritando, esse tipo de coisa. Então nós começamos a ter pelo menos um contato imaginativo com o ambiente da guerra. Isso já nos desperta algumas, não sei o que, sentimentos, né, de coragem, de vivacidade, alguma coisa assim, que nos coloca a imaginar este ambiente de guerra, né? E às vezes você imagina participando da guerra, você se imagina participando. Então esse é o primeiro ponto, você está num ambiente de guerra. As pessoas não têm conforto ali no meio da guerra, não tem conforto, os guerreiros não têm conforto. Eles estão lá, param um pouco ali para comer, daqui a pouco já tem que pegar nas armas que o inimigo está vindo, você tem que... Não dá para comer direito, não dá para descansar direito no meio de uma guerra, tá? É rápido, comer rápido. E outra coisa, eles comiam comida de verdade ali. É carne, era tomava um vinho, provavelmente quase sem nenhum processamento ali, gordura, era comida de verdade que eles comiam. Eles precisavam de força para a guerra, né, também. Eles precisavam comer. Então você está nesse ambiente da guerra em que os guerreiros não conseguem descansar direito, não conseguem parar para se alimentar direito. Então eles precisam comer ali um tanto rápido, comem comida de verdade, né? E outra coisa interessante de você ler a Ilíada é que você percebe a coragem e algumas outras virtudes dos guerreiros, o que é muito bom para os homens. Você tem algumas referências aqui. Você não vai encontrar aqui na Ilíada um homem que era perfeito, assim como Cristo. Mas você vai encontrar alguns guerreiros que têm virtudes propriamente masculinas, como a coragem, por exemplo. E um dos guerreiros que exercem isso, do lado dos gregos, é Diomedes, por exemplo, né? Guerreiro grego. E do lado dos troianos, o Heitor, filho do rei Príamo, rei de Troia. Tanto um quanto o outro enfrentam o medo da morte, enfrentam o cansaço, enfrentam a exaustão para continuar guerreando, para conquistar aquilo que eles buscam. E nós hoje em dia, homens, são poucos homens que são realmente corajosos, né? No sentido essencial da palavra. Então nós precisamos de modelos, precisamos de referências e precisamos ver o que é a coragem. E o livro, ele deixa claro isso. Nas cenas você percebe claramente o que é a coragem. Por exemplo, Diomedes, o herói grego, quando os troianos estavam vencendo eles, eu falei isso em outro vídeo também, o rei dos gregos, Agamenon, ele começa a chorar e fica com muito medo, quer desistir da batalha. E Diomedes fala, olha, os deuses te deram todo o poder, né, o cetro, mas não te deram a coragem, a força mais nobre. Então, mesmo que vocês todos desistam, eu vou continuar lutando até derrubar os muros de Troia. Então você percebe claramente ali o exercício da coragem, o exercício da virtude da coragem naquela cena, tá? E outras virtudes, né, da perseverança, de continuar lutando, mesmo quando está perdendo, mesmo quando você está recebendo reveses, né? Você continua lutando, não desiste, persevera na batalha.
Então este livro deixa isso muito claro, né? E você percebe que as pessoas, os guerreiros, eles estão, tem alguns que fogem, né? Mas tem outros que enfrentam a morte. Eles estão ali sempre muito próximo da morte. E isso é algo muito bom para os homens pensarem, né? Hoje nós vivemos confortável assim, nós andamos confiadamente, né? O que não seria o ideal, nós precisamos pensar na morte, precisamos pensar que nós podemos morrer assim a qualquer momento, né? Que nós dependemos de Deus para nos guardar, para nos proteger. Aqui na Ilíada, eles creem nos deuses, né, do Olimpo. Zeus, Hera, Atena, Apolo, Poseidon. Então tem vários deuses aqui que ajudam os humanos também. E os guerreiros confiam nos deuses, tá? Então, se eles, pagãos, confiavam nos seus deuses, né, nós, cristãos, estamos na plenitude dos tempos, precisamos confiar no nosso Deus, né? E também pensar na morte, pensar na morte, pensar que a nossa existência é curta. Muitos deles, dos guerreiros, tinham certeza que iriam morrer ali, não iriam voltar para suas casas, né? Principalmente os gregos, não iriam voltar para a sua região de onde eles nasceram. Que eles viajaram no navio até Troia para combater os troianos. A guerra se passa em Troia. Então eles tinham certeza e eles ali queriam que o seu nome, que a sua honra permanecesse, né, não fosse destruída. Eles não queriam morrer como covardes. E então eles lutavam com coragem, com perseverança, para manterem a sua honra, né? Então são vários exemplos de virtudes masculinas que a gente encontra aqui. E tem essa questão também que a morte sempre está próxima. E quando a morte sempre está próxima, você quer viver o melhor. Você quer fazer o melhor. Você quer... Não tem tempo para você fazer coisa errada, fazer o que não presta, né? Se você se preocupa minimamente, né, como cristão agora, com sua alma, ou ali naquela época com a sua honra, você não tem tempo a perder com coisa errada, com distrações, com procrastinações. Você vai fazer o que é de melhor, o que é de bom, de verdadeiro, tá? Você vai fazer o que é certo. Você quer aproveitar ao máximo o seu tempo para fazer o que é bom. É o que vai beneficiar a sua alma, a sua honra, ou a vida da sua família. Então a Ilíada é um grande livro, eu acho que todos os homens deveriam ler, justamente por todos esses pontos que eu apontei aqui neste vídeo, tá? Se você já leu, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo. Por favor, se inscreva no canal, tá? Comprem um livro e leiam a Ilíada. Eu vou deixar aqui o link na descrição deste vídeo, para caso vocês queiram comprar. Compartilhem com seu pai, com seu amigo, com seu filho, com seu tio, com seu primo. Compartilhe com os homens, com seu esposo, com seu namorado. Compartilhe esse vídeo para que eles vejam e se motivem a ler a Ilíada. É um livro difícil, realmente é um livro difícil. Mas se você enfrenta ele, você vai colher os benefícios desta leitura, tá bom? Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.